Eba, networker! Seja muito bem-vindo a mais uma live da reciprocidade. Deixa eu apenas fixar o nosso tema antes de entrar com a nossa convidada de hoje, que é um tema bem interessante, porque primeiro nunca falamos sobre ele e segundo, porque ele é muito importante se você quer construir uma marca jurídica sólida. Então vamos lá, fixando o comentário, ó, o Max Pedro, a Joyce, e sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada. E aí? Boa noite! Deixa eu me acertar aqui para ficar dentro do, do campo de visão aqui do. Eu também vou aproveitar que você está ajeitando, eu vou ajeitar também para não É, cortar tem que ajeitar, porque nunca fica de direitinho, né? não cortar o meu cucuruto nem o seu, né? É, pois é, estamos aí. Eu já me encaixei aqui, você. Eu também, tô ótimo. Então, Maria, minha amiga, seja muito bem-vinda à nossa live da Obrigada, reciprocidade. Eduardo, pelo convite. Em primeiro, eu quero agradecer você ter aceito o convite, né? Uma agenda tão Claro, agenda lotada, mas eu claro. falo para as pessoas. Eu falo tanto da minha coach, eu falo tanto da minha coach que eu não podia deixar de trazer a minha coach aí, que talvez seja uma das pessoas responsáveis por a gente estar conversando hoje aqui nessa live, por causa do enchendo a banca que surgiu dentro Na minha sala, lembra? das nossas Naquele sessões de ensaio coach, mental que você montou meio tonto, com o nome do projeto e tudo. foi Muito isso lindo. aí, foi exatamente isso. Então, para mim é muito importante ter você aqui comigo e eu não quero mais dar delongas. O nosso tema é de extrema relevância para o nosso público da advocacia, porque está todo mundo ainda aprendendo com essa coisa de construção de uma marca e foi, nossa, muito bacana você ter proposto esse tema. Estou muito feliz. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e antes de a gente entrar no tema, eu, em vez de fazer formais apresentações, como os advogados estão habituados, eu gosto que as pessoas contem a sua história, se apresentem. Então, Maria Darienque, por favor, seja bem-vinda, mais uma vez agradeço, e conte aí para nós a sua história, conte para todos a sua história. Bom, Eduardo, é uma alegria estar aqui, ver o teu movimento, desde daquele primeiro processo de coaching, o quanto que a sua vida já mudou e o quanto que o coaching é transformador mesmo, né? E junta com a astrologia, junta com a psicologia, junta com a espiritualidade, junta com um monte de coisa e a gente vai fazendo as transformações da nossa vida. Então, quero agradecer esse convite que você me fez, sem dúvida é uma oportunidade, ainda mais agora, porque esse assunto, por que eu propus esse assunto, né, do arquétipo de marca? Porque eu acabei de fazer uma formação nessa área de branding, de marketing emocional, para que você possa associar o arquétipo de marca na construção do seu branding. Então, eu que sou astróloga, sou psicóloga, sou coach, agora também vou ser uma estrategista digital. Estou na fase da minha certificação, no processo de obter essa aprovação aí da minha mentora de marketing, que nós estamos trabalhando junto. Eu parei um pouco o meu TCC para poder fazer um treinamento ao vivo que eu fiz há uns dias atrás. Fiquei uns 4 meses preparando esse treinamento, justamente para juntar a visão da astrologia com os arquétipos de marca. Então, é isso que eu acho que é uma tendência. O autoconhecimento é tão importante na vida de uma pessoa que, para que você possa estabelecer a sua marca e se tornar uma pessoa competitiva, seja em que área for, você tem que ter a sua história, você tem que ter consciência dos seus padrões, você tem que ter consciência daquilo que você é, para que você consiga estabelecer uma comunicação fluida com o seu cliente, com as pessoas da sua vida. E o arquétipo de marca caiu na minha paixão, mais uma paixão para mim, porque eu consegui facilmente identificar o arquétipo de marca através do mapa astral da pessoa.
E às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade porque são 12 arquétipos, né? São 12 arquétipos de marca, são 12 signos. E minha mentora, ela já tinha feito essa correlação da astrologia com os signos, porque ela é uma pessoa que trabalha muito fortemente o desenvolvimento pessoal para que a pessoa tenha autenticidade na sua marca, na implantação dos seus objetivos e na marca que você quer deixar no mundo. Então, do mesmo jeito que o Encher na Banca foi trazido à vida desta forma, através do coaching, através do seu mapa astral que a gente foi trabalhando, nós temos mais uma ferramenta poderosa, que é esse branding emocional, o marketing emocional, que associa os arquétipos de marca ao mapa. Então, quando eu faço um mapa de um cliente, eu consigo identificar esse arquétipo e, a partir daí, dizer para ele, olha, a tua comunicação com o teu cliente deve seguir esta linha, você deve pensar em se colocar desta forma, porque uma das ilusões do marketing, eu sei que você fala muito da questão do marketing para os seus advogados, é o estabelecimento do nicho. Para quem que eu vou falar? Né? Qual é o segmento que eu vou atuar? E uma das coisas que eu derrubei crenças nesse sentido é que você não tem que saber nicho nenhum, você não tem que saber qual é, onde mora o seu avatar, o que ele come, o que ele veste, que filme ele assiste, onde ele mora, quantos anos. Você não tem que saber nada disso. Você tem que apenas conhecer a si mesma, a si mesmo muito bem. Porque é a partir do seu autoconhecimento que você vai começar a estabelecer um diálogo. Com quem é esse diálogo? Com o seu público ideal. Quem é esse público ideal? Ele é criado à sua imagem e semelhança. Você vai falar com aquela pessoa que vai se conectar com você, de coração para coração. O marketing emocional, ele fala com a mente para poder chegar no coração das pessoas. Então, você tem que parar com essa coisa de querer estabelecer persona, como que eu vou fazer? Não, você tem que se conhecer. E a partir daí, você vai saber que tipo de comunicação, como que você vai levar isso para o seu cliente e vai atingir com sucesso a mensagem que você deseja. Então, é muito rico esse processo de você estabelecer uma marca a partir do seu branding pessoal, né? A partir da sua história, do seu mapa. O autoconhecimento é determinante para mim, assim, é muito importante, a gente não pode se descuidar disso nunca. Até no Encher da Banca a gente traz esse conceito, evidentemente, de estabelecimento de um nicho e um subnicho para facilitar o início dessa comunicação, porque é um ponto de partida, mas o ponto anterior dentro do Encher da Banca é o ponto do autoconhecimento. Tanto que eu normalmente ofereço aos meus alunos uma análise de perfil comportamental, que é um assessment, que é uma das ferramentas que eu acho bem legais no que concerne a pessoa começar a desenvolver esse autoconhecimento. E em falar em autoconhecimento, e você falou em branding de marca, você fazer a sua comunicação, a sua imagem. Me conta aí, quem é a Maria D'Arienzo, então? Desde o começo, como que você... Conta a sua história aí para nós. Ó. Minha história, Jesus amado, tem 64 anos de história para contar. Bom, a Maria, claro, lógico, a Maria, ela nasceu em uma família bem pobre, né, de Minas Gerais, e com 2 anos de idade a família se radicou para São Paulo, e lá eu cresci, me desenvolvi. Eu comecei a minha carreira definindo minha primeira carreira com 15 anos de idade, quando eu fui fazer secretariado. E isso é importante colocar, né? A questão de uma escolha. Uma escolha, ela vai determinar um tipo de experiência. E muitas vezes essa experiência pode durar anos, pode durar uma vida. E essa escolha profissional, que muitas vezes deixa o adolescente tão angustiado, ela precisa vir do coração. E essa escolha minha veio do coração. Acho que eu já falo com o meu coração desde essa época. Sempre fui de escutar muito meu coração. E aí eu fui ser secretária
E eu tinha uma meta, eu queria chegar no topo, eu queria ser secretária de presidência. Naquela época existiam essas coisas, né, de secretária. Hoje em dia é uma profissão dos presidentes e o resto é uma profissão que foi absorvida pela tecnologia. Mas eu queria e eu consegui com 25 anos ser secretária de presidência já. E eu acabei ficando 38 anos na carreira. E todo o processo do meu desenvolvimento, da minha autodescoberta, começou com 33 anos, quando eu estava passando uma crise de relacionamento e eu não sabia quem eu era. Então eu fui buscar um processo de terapia e em seguida eu comecei a estudar astrologia. E a astrologia, pronto, mudou minha vida. A partir daí eu comecei a estudar astrologia, com 40 anos eu acabei me separando, fui fazer psicologia, fui sentar a primeira vez num banco de faculdade para realizar um sonho com 40 anos, saí formada, graduada e pós-graduada em psicologia transpessoal com 47 e depois com 50 e poucos fui fazer coaching e estamos fazendo pós no branding e estamos buscando sempre o desenvolvimento, porque uma coisa é o movimento. A gente tem que estar sempre em movimento para ter essa juventude, essa plenitude, essa energia, para a gente continuar. Enquanto está vivo, tem que viver, né? E eu acho que tem que viver bem. Maravilha. E é isso. Resumir. Sensacional. Nunca é tarde, então. Deixa um recado. Nunca é tarde para mudanças, nunca é tarde para começos. Às vezes as pessoas, eu tenho um público que me segue, que é um público mais velho, né? Assim, pela minha faixa etária, porque também o meu conteúdo é um conteúdo mais complexo, não é aquela astrologia de horóscopo. Então, às vezes até a pessoa vem pensando que é uma astrologia de horóscopo e não é. Eu falo de despertar a consciência, despertar para a verdade de quem você é, ressignificar o seu sistema de pensamento, pensar a partir do seu centro de poder, que é o seu centro divino. Então as pessoas muitas vezes se perdem porque elas perdem o caminho de dentro. Se você está sem saída muitas vezes na vida é porque você perdeu o caminho de dentro. E a saída é sempre para dentro, é sempre buscar esse centro de paz. E a astrologia é uma ferramenta muito poderosa para isso. Você sabe porque quando você fez seu mapa astral, quantas coisas eu falei sobre você que você fez cara de ué para mim. É incrível, que você incrível. Parecia, na verdade, era uma bola de cristal, mas não foi. Mas foi. Tinha coisas tão espetaculares, assim, eu posso dizer que eu estava vivendo um momento meio nas nuvens, assim, não diria nas trevas, mas na neblina, né? E foi como se você ligasse o ventilador e eu passasse a ter clareza, muito mais clareza. E foi espetacular. Eu tenho que só posso te agradecer todos os dias sobre essa clareza. Acho que é tudo na nossa vida. Foi só o primeiro passo, né? Porque daí o que eu falo, o bichinho do autoconhecimento, a partir do momento que ele morde a gente, não tem como voltar atrás. Não tem como você esquecer algo que você ouviu e que foi significativo. E a partir daí a vontade de querer ter mais clareza, querer avançar mais, querer deixar um legado para o mundo. Hoje eu percebo muitas pessoas perdidas porque acabam tendo multifunções. Eu acho que eu sou multitarefa, eu sou uma pessoa com muitas habilidades, mas a gente precisa aprender a focar num objetivo. E o meu objetivo é um objetivo bem egoísta, Eduardo. O meu objetivo nessa vida é despertar. Eu quero fazer de tudo para não precisar voltar para cá numa próxima encarnação. Eu estou num processo de autodescoberta porque não é possível que o mundo seja apenas lutas e guerras. Esse é um mundo de ilusão, né? E você sabe que eu também tenho uma visão sistêmica que está ligada ao pensamento do Curso em Milagres, que é a mudança na percepção. Então, tudo que nós vivemos é uma grande ilusão, a ilusão da separação. Todos os problemas do mundo estão nessa ilusão. Então,
Então, meu objetivo com o meu trabalho é despertar essa consciência da verdade, do caminho, da luz. Porque a hora que você aprende a fazer essa leitura, você não tem mais momentos de insegurança, vamos assim dizer, não sei para onde eu vou, porque você sabe o que você tem que fazer. E você também encontrou esse caminho depois disso, lembra? Lembro. Eu dizia, o caminho da espiritualidade, Edu, Foi e não mesmo. sei o que. E, né? Então, quando você está aberto, o universo traz o caminho. Cada um tem um caminho para esse encontro consigo mesmo. Então, meu trabalho, ele visa isso. Agora, o mais gostoso é que quando você consegue juntar essas ferramentas, juntar a astrologia, a psicologia, juntar o coaching, que é muito poderoso para a tomada de consciência, mudança de percepção e ação, com a espiritualidade. E agora, assim, como você vai levar isso para o seu público? Exato. Então me explica, aproveita e me explica, o que então são os arquétipos de marca? Você já falou alguma coisa sobre para que eles servem, mas o que são os arquétipos de marca? Explica para nossos live espectadores. Arquétipos, Jung começou a tratar essa questão de arquétipos, porque arquétipos são representações de um conteúdo inconsciente que você vai passando de geração para geração. Então, todo o sistema arquetípico, memórias, registros, por exemplo, a Terra é um arquétipo, o planeta Gaia é um arquétipo, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe. Então, os arquétipos são representações que passam de inconsciente para inconsciente. Agora, existe duas pessoas, duas autoras de marketing, a Margaret Mark e a Carol Pearson. Eu botei aqui porque eu sempre esqueço o nome delas. Elas escreveram... Eu também estou com a minha colinha aqui. O Herói e o Fora da Lei. Tá? Então, a Margaret Mark e a Carol Pearson fizeram um estudo aprofundado de todos os arquétipos e escolheram 12 para poder conectá-los às marcas. Então, grandes marcas já usam a questão dos arquétipos para a comunicação do seu propósito, dos seus valores, do que ela quer deixar para o mundo, através dos arquétipos. E agora, muita gente começou a ver que o negócio funciona. Porque quando você se conecta com um arquétipo, você se empodera dessa força que vem de dentro. Porque o arquétipo está ligado com a sua essência. Então, quando você está falando a partir da sua essência, a partir desse lugar de poder que você tem, você se conecta com a mente e o coração das pessoas. Essa formação eu fiz com a Tatiana Marx, que é uma pessoa assim, que eu admiro profundamente, gosto muito, muito dela, justamente porque ela é uma rebelde que colocou um monte de coisa dentro dessa visão do marketing emocional. E ela fez essa coligação, ela começou a fazer essa coligação com a astrologia. Então, o que a gente faz? A gente entende qual é o arquétipo da pessoa, depois eu vou olhar no teu mapa. Tá. Eu tenho uma suspeita de qual que seja o seu, mas depois a gente conversa no privado para poder fazer algumas perguntas para você, para te dar essa orientação e você vai ver que é mágico. Porque quando você assume o arquétipo, eu esqueci de pegar, eu começo a falar e daí começa a ficar assim, mas já o Adolfo vai escutar e ele vai trazer aqui água para mim, com certeza. Primeira coisa então, que a Sabina me perguntou, pegou água. Sabina me perguntou, pegou água. Então, a hora que você assume esse arquétipo, você parece que começa a vibrar numa frequência que a pessoa que está conectada com você se conecta. E aí a conversa é de inconsciente para inconsciente. A Andresa Macedo está falando, já assumi. Sensacional. E aí, por exemplo, tem a Andressa. A Andressa foi minha aluna do avançado, está aqui. E ela acabou de assumir o arquétipo dela e está bombando aí nas redes sociais, está fazendo um trabalho incrível. Por quê? Porque você tem que entender qual é a energia que você vai levar para poder levar essa comunicação. Eu, por exemplo, não sabia, na verdade eu suspeitava, né,
por conta da minha personalidade, que eu era mago. Mas muitas vezes bloqueios emocionais que nós temos dentro de nós nos impedem de assumir a nossa essência, a nossa verdade. E aí a gente nega, não sou, não, acho que não sou isso. Eu sou aquilo outro. E aí, o que acontece? As pessoas vão procurar saber qual que é o seu arquétipo e elas ficam confusas, porque tem nuances entre um e o outro. Bem, não falei que ele ia trazer? Meu lindo, ele é muito demais, viu? Então, e aí eu fiz esse curso inteirinho do Astrologia Sem Fronteiras para falar do signo e do arquétipo que está conectado àquele signo. Foi demais. Eu fiz esse curso para disponibilizá-lo dentro da minha formação em coaching astrológico. Então, minhas alunas já têm essa correlação, porque elas já vão estudar astrologia e já vão entendendo, porque nem sempre o arquétipo está ligado ao signo, está ligado ao mapa como um todo. Então você tem que entender qual é a potência, qual é o que está forte naquele mapa que vai determinar o que é. Aquilo é a bandeira que eu vou levantar. Isso eu ia te perguntar, então. O que a gente consegue fazer essa correlação entre a astrologia e os arquétipos de marca? O que tem a ver uma coisa com a outra? Os signos são arquétipos, certo? Uhum. Todos os 12 signos são arquétipos. Tanto que no meu curso, eu já tenho uma metodologia que eu inventei, que são os heróis, os vilões, os aliados e guardiões. O que eu criei? Eu criei representações das forças de luz, das forças sombrias, das potências, ou seja, que é força a ser desenvolvida, e também daquilo que seria o guardião, que é algo que a pessoa precisa desenvolver para ela sair da sombra e ela conseguir a luz. Então, eu mesma já fiz essa representação. Agora, a Tatiana, ela fez uma correlação mais profunda, porque ela fez com DISC, ela fez com IBTI, foi fazendo várias analogias com elementos, e ela chegou nessa classificação. Então, eu estou indo na cola dela. Porque ela fez isso primeiro, porque ela também tem astrologia. Uma das razões de eu ter ido fazer o marketing com ela foi porque ela gosta de astrologia, né? Não tem preconceito com relação à astrologia. E aí, o que acontece? Quando eu pego um mapa, bom, primeiro você lembra, né? Eu sou mago, então eu não sei porque eu sei, mas eu sei. E é uma das coisas malucas que a gente muitas vezes não aceita, é que o mago, ele tem o poder de transformar vidas. Ele veio para transformar vidas. Então, nenhuma pessoa que passa pelo meu atendimento, ela fica igual. Nem que ela fique com muita raiva ou fique muito feliz. É difícil ficar com raiva, mas pode acontecer. A pessoa não estar pronta para ouvir algumas coisas, mas é muito raro. Mas é a questão da transformação. E isso é muito poderoso. Então, a tendência que o arquétipo, muitas vezes, do mago tem, é de ficar preso na sombra ou no desequilíbrio, que é o medo. O medo do poder. Então, cada arquétipo tem a sua luz e sua sombra. Cada signo tem a sua luz e sua sombra. Então, por exemplo, Áries. O arquétipo de Áries, que é o seu signo, é o herói. Eu tenho quase certeza que você é herói, mas tem outras coisas que eu preciso olhar lá. Porque o herói, ele tem essa força. Quem é herói? É o que tem esse arquétipo. O Tony Robbins, o maior coach do mundo. Entendeu? O herói, ele tem essa força que está ligado ao guerreiro. Que tanto que na minha metodologia, Áries também tem um herói chamado guerreiro. Então, cada signo tem o seu arquétipo ligado ao signo solar. Mas, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa nasceu com o Sol em Áries. Mas ela tem um meio do céu em Aquário e tem alguns planetas ali ativando aquilo. Tem um Marte em quadratura com Urano. E aquilo tem uma força, uma potência tão grande no mapa dela que ele assume o arquétipo. Então, você tem que entender qual é a tua força dominante. E aí, eu somo tudo isso com a leitura astrológica normal. Meio do céu, norteamento de vida, carreira, destino.
E você vai vivendo aquele roteiro, e quando você dá força para esse arquétipo, coloca ele no equilíbrio, ninguém te segura. Porque você está empoderado pela sua essência. Então você vai falar e vai se comunicar de coração para coração. Tem uma coisa que você falou agora há pouco que eu gostei muito. Bom, eu falo de marketing jurídico, claro, networking, que é uma das ferramentas de marketing jurídico, mas, na minha opinião, é a mais eficiente, principalmente para os advogados, que tem que tomar muito cuidado, né, com as estratégias de marketing. Mas você falou uma coisa para mim que foi determinante, que é muito importante, que é ter a autenticidade para com as pessoas com quem você quer comunicar. Porque existe um mito sobre o marketing, e inclusive o termo marqueteiro é extremamente pejorativo, né? Que é uma coisa de ludibriar as pessoas, tá ligado a enganar, tá ligado a não mostrar o lado correto das situações. E não é exatamente isso, né? E você traz uma informação para quebrar esse paradigma, esse falso mito de que o marketing ou o marqueteiro é para enganar ou ludibriar as pessoas. Não, ele funciona muito melhor para quem é autêntico, né? Então, sobre isso, Edu, uma coisa muito importante aí para o teu público, né? Nós estamos passando por uma onda, né? Uma mudança nos paradigmas do marketing no mundo. Então, no princípio, o objetivo de todo negócio era lucro. Então, tanto faz, os fins justificam os meios. Depois foi a questão da experiência. Você tinha que dar uma experiência única e especial para o seu cliente. E de agora é o marketing do propósito. As empresas estão... o mundo está exigindo, as pessoas... O mundo está evoluindo. Graças a Deus, as pessoas estão se despertando. A essência do ser humano é amor, é luz. Infelizmente, a projeção do ego, né, dos Smiths da vida, que é a nossa sombra, né? E a gente vai projetando isso no mundo, e à medida que a gente vai recolhendo as nossas sombras e vai acolhendo e integrando, colocando luz, elas vão se dissipando pelo autoconhecimento. Então, a empresa que não tiver um propósito claro, autêntico, de fazer o bem, de realmente gerar valor, ela vai ser eliminada. Porque o mundo vai exterminar esse tipo de concorrência que está embasada em cima de gatilhos, de persuasão, de convencimento. Você não precisa convencer. Na verdade, quando você começa a falar de uma forma autêntica aquilo que você é, você... Deu uma travada, né? Aqui, deu. Olha, até para complementar, a Sabrina também quer saber qual é o arquétipo dela, viu? Ela está dizendo que daqui a pouco que nós vamos estar aí na sexta-feira, ela quer saber o dela também. Então, é isso aí. Na verdade, essa onda do propósito, Edu, ela faz com que as pessoas falem a verdade. As pessoas sentem a mentira. Uhum. Se você não é autêntico, se você está falando a coisa só da boca para fora, só para ganhar dinheiro, você acaba que você não vai conquistar as pessoas certas que você pode ajudar. E não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que você realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você sabe o valor que tem na sua vida, na minha vida. Então, é isso que a gente tem que buscar, autenticidade, ser verdadeira. Eu, depois de fazer todos esses cursos de marketing para poder me comunicar aqui na internet, eu já era autêntica. Sempre fui. Não dá para não ser. Quem tem lua em Áries, quem tem sol em Áries, ou é autêntico, ou então, né? Não tem jeito, a gente não sabe fingir nada. Agora, eu perdi o medo de ser quem eu sou, até mesmo com as coisas que eu achava que poderia ser objeto de crítica ou de julgamento das pessoas. Porque nós estamos aqui dando a cara para bater. E vamos ser julgados pelos egos humanos. Vamos ser julgados. Agora, o meu trabalho não é um trabalho
que você acorda de manhã e fala, "Ai, hoje eu vou fazer meu mapa astral. Ah, hoje eu vou fazer um processo de mergulho dentro de mim porque eu quero despertar minha consciência." Não. As pessoas vão buscar isso quando a vida perde o rumo, quando a vida perde o sentido. Quando você está perdido e você não sabe para onde você vai. E aí você fala, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Ou eu não devo estar percebendo alguma coisa da minha vida. E aí vai procurar ajuda. E aí, nesse sentido, é o momento que, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E aí, a partir daí, a vida vai tendo esses chamados. Existem idades que normalmente são gatilhos para esses chamados, né? 28, 29, 30 A anos. cada A 7 anos, partir dos né? 29. Os setênios, né? Não só dos centênios, porque, por exemplo, 42 anos é quando a gente passa pela primeira oposição de Urano. Então, aquele momento que você começa. É a crise dos 40, que você começa a querer se diferenciar do meio. Você já não quer mais seguir com a manada, você quer saber quem você é. E hoje isso está antecipando, porque o mundo está muito competitivo, as pessoas estão sem espaço muitas vezes. Elas precisam ser donas do seu próprio nariz, mas não são donas nem da sua própria mente. A mente leva elas para aonde elas quiserem. E a arrogância do ego, ela é um grande veneno para o nosso desenvolvimento. Então, a gente Você tem me que disse uma saber. vez, lá atrás, o nosso ego é o nosso maior inimigo. Então, Já mas faz é aquele muitos anos que você me inimigo. falou isso, né? E sempre eu fico pensando, quem está tomando essa decisão? É o meu Se tem ego? julgamento, é o ego. A gente só toma decisão com o ego, porque é ele que julga. Nós vivemos e dependemos do ego na Matrix. Estamos numa Matrix, aliás, dezembro, Matrix 4. Não vejo a hora, estou aqui ansiosíssima, porque eu super acredito que nós vivemos numa Matrix. E tudo isso que nós vivemos, Edu, é uma grande bolha de ilusão. Eu queria até recomendar um livro para você, que eu recomendo esse livro para todo mundo, que é O Desaparecimento do Universo. Vou Esse anotar. livro. Não sei Legal. se O Desaparecimento do Universo. Eu falo desse livro para todo mundo porque esse livro ele é libertador, né? Você tem que a vida seria muito simples se a gente conseguisse fazer, né, seguir as orientações dos grandes mestres da sabedoria, Jesus, que na verdade é a base do sistema de pensamento dos milagres. Tudo isso que a gente vive é uma grande ilusão. Esse momento aqui e agora é uma grande ilusão. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que as pessoas com as quais nós estamos interagindo são personagens. É tudo espelho. Tudo é parte nossa. Então você eu sou um outro você. Então isso é tão importante a gente entender, porque acaba aliviando decisões difíceis que a gente tem que tomar. Porque nós só temos uma função nesse mundo, que chama-se perdão. Nós temos que aprender a perdoar. E não é a perdoar os outros, é a perdoar as nossas projeções. Aquilo que nós pensamos que o outro fez conosco é uma projeção da consciência. Então, quando a gente fala em arquétipo de marca, a gente está falando o seguinte: você tem o poder, a condição de usar um elemento, uma ferramenta poderosa. Usar não, vivenciar uma ferramenta poderosa de comunicação. Porque muitas vezes quando você se empodera do arquétipo, você não precisa, você domina a comunicação. Você não precisa usar gatilho nenhum. A pessoa fica ali. Né? Eu Legal. consegui Dentro durante todo... desse contexto, só para a gente, se você quiser continuar, tudo bem. Como é que a gente consegue, então, dentro do que você está dizendo, criar uma marca autêntica com base nos arquétipos e que respeita os seus valores? Vamos falar de uma marca jurídica, uma marca de um advogado, porque uma marca jurídica ela envolve ou um escritório de advocacia e cada um dos seus componentes.
evidentemente, né? São coisas que podem estar associadas ou dissociadas. Mas dentro da pessoalidade de uma marca jurídica, como é que é possível criar uma marca autêntica com base nesses valores? Como funciona isso? Primeiro, a gente tem que ver e compreender como é que é o mapa dessa pessoa, essa personalidade. O advogado, ele tem vários ramos de atuação. Com certeza, cada um vai escolher o seu ramo de atuação com base naquilo que gosta de fazer, naquilo que tem amor, que enche os olhos. E a partir desse momento que você vai escolher essa segmentação que você quer se realizar nela, a gente tem que avaliar qual é o padrão de comunicação que aquele arquétipo pede. Então, se é um padrão de uma pessoa que é líder, que vai lá, que vai lutar, que vai salvar, então você tem que usar os padrões que estão, o tipo de mensagem, isso tudo está tabulado dentro da formação que eu fiz, tá? Então, aí você tem como é o tipo de, por exemplo, vamos dar uma explicação aqui mais concreta. Vamos supor que o advogado ele tem o arquétipo do sábio. E o sábio é aquele que tem que estar tudo muito justificado. Ele tem aquela seriedade, ele tem aquele padrão assim de parcimônia. Então, ele não vai poder fazer uma comunicação que não seja minuciosa e com citações de fontes e tudo mais que ele tem que fazer. Entendeu? Agora, se é um outro arquétipo, que é um arquétipo mais leve, talvez nem seja advogado. Talvez nem vai escolher ser um advogado. Porque as escolhas das profissões também estão atreladas com os arquétipos de marca. Então, se você for pensar na advocacia, você vai encontrar na advocacia o sábio, você pode encontrar o mago, você pode encontrar o herói, porque são arquétipos que vão lutar por uma causa, vão brigar por alguma coisa. Você possivelmente não vai encontrar um inocente, que é um arquétipo que está ligado ao signo de peixes, que está mais ligado ao sentimento, e acaba não tendo não tem aquela personalidade bruta que muitas vezes uma profissão exige. Então, a gente tem que analisar caso a caso para poder dizer, às vezes até se está na profissão certa, né? Ou se escolheu de uma forma equivocada, às vezes também acontece isso. Acontece. Mas é possível a partir do tipo de comunicação, do tipo de público. O mago, por exemplo, que é o meu arquétipo, sim, vai precisar, vai querer estudar, vai querer fazer muita coisa. Mas existe a diferença clássica entre o sábio e o mago, é que o mago não precisa do livro. Ele não precisa dizer a citação que está lá, de onde tirou. Ele absorve o conhecimento, guarda lá, pronto. E a intuição vem, ele fala e... Entendeu? Não tem essa necessidade. Então, eu costumo brincar que o mago, que é aquele que transforma... Quem é mago? O Walt Disney. A Disney é o arquétipo do mago. O Mastercard é o arquétipo do mago. O Tesla é o arquétipo do mago, porque transforma sonho em realidade. Você lembra da Inverse Coaching? Claro. Que é a minha primeira empresa de coaching, né? Que transforma o sonho em realidade. E eu nem sabia que esse é o slogan do mago. Olha, então, que legal. E foi uma coisa intuitiva para você, porque era mesmo o seu propósito, né? E falando em propósito aí, qual que é a relação entre a história pessoal de vida com uma marca autêntica? A história pessoal, ela determina as suas escolhas. Porque o arquétipo, ele vai gerar um padrão de comportamento. Então, você precisa olhar quais foram as suas escolhas, porque quando você não tem astrologia, eu vejo isso rápido pela astrologia. Quando eu bato o olho no mapa, eu já consigo fazer essa associação. Com raras exceções, porque eu já encontrei casos assim de mapas com uma energia muito espalhada, e aí a pessoa se identificava com todos os arquétipos. Ou então... que o arquétipo estava escondido atrás de um trauma infantil.
Ela não queria aceitar o arquétipo porque ele estaria trazendo memórias de dor para ela. Então, ela estava com dificuldade de estabelecer o caminho profissional porque o arquétipo estava preso nesse trauma. Então, tem tudo isso que a gente consegue ver, né, com a astrologia junto. Agora, quando a pessoa não tem, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um levantamento das escolhas. Como é que foi a infância? O que que ela valorizava? O que que ela procurava lutar para conseguir? E atrás disso, identificar os valores. Por que isso é importante? O que me deixava mais feliz? O que me deixava infeliz? O que que eu fiz para resolver as coisas? Então, você vai estabelecendo padrões de comportamento. Então, o herói, por exemplo, ele vai sempre lutar por alguma coisa. Ele vai sempre defender alguma causa. Ele tá sempre, porque ele tem dentro dele uma dor, né? Ele tem alguma deficiência, o herói tem uma deficiência, e aquela deficiência vai fazer com que ele tenha que ser muito bom em alguma outra coisa, super-homem, né? Então, isso vai fazer com que ele, então, queira salvar as pessoas através desse talento que ele desenvolveu por conta da deficiência que ele tinha. Então, é bem legal você... É por isso que quando você revisita essa história, você vai se dando conta. Nossa, desde quando que eu sou esse herói? Desde quando que eu tenho essa força dentro de mim? Passou uma pergunta aqui por mim, porque você sabe, né? Às vezes, eu estou tão prestando atenção no nosso convidado, que é a minha obrigação, não faço mais que a minha obrigação, e aí as pessoas fazendo perguntas, e a planteístas, ela falou a gente estava falando de marketing, ela falou assim, para mim o marketing está ligado a fazer pessoas sentirem a vontade de ter algo. Estou errada? Dentro desse contexto, eu acho que não tá certa, não. O que você acha, Maria? Deixa eu ler. Aonde está? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ela colocou Repete para mim. Ela falou que, para ela, o marketing parece que está fazendo a pessoa precisar de alguma coisa. Deixa eu ver se é isso, espera aí. Não, na verdade, o marketing que eu estou aprendendo e que eu quero comunicar e que eu quero ajudar as pessoas a comunicarem, porque o marketing de fazer as pessoas sentirem a vontade de ter algo. Ela está dizendo que é para despertar. Oi, voltou? Voltou. É. Na verdade, o marketing não é para despertar a necessidade de alguém ou desejo. Na verdade, despertar desejo. Não, é tornar consciente para outra pessoa que existe uma maneira dela ter a necessidade dela atendida. Porque o problema é o seguinte, as pessoas estão num nível de consciência baixo muitas vezes. Você tem que mostrar para ela que o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço pode ajudar ela a resolver um problema da vida dela. Então, o marketing é sobre ajudar as outras pessoas a resolverem um problema. E a nossa comunicação é que vai mostrar se a gente pode ajudar a pessoa a resolver o problema com aquele material, com aquele conteúdo que a gente oferece ou não. Então, o marketing, para mim, verdadeiro é quando você fala sobre você, quem você é, o que você aprendeu, o que você viveu, o que você transformou, e que você compreende a dor de quem está passando por um caminho, muitas vezes às cegas, que não sabe para onde está indo, que está andando em círculos, porque falo para você, com 65 anos de idade, eu andei muitas vezes em círculos, no Ouroboros. Outro dia, inclusive, fiz uma sessão de numerologia com uma amiga lá no Oráculo, e, nossa, é um padrão, muitas vezes, de proteção de dor. É melhor se alimentar do próprio rabo do que morrer de fome. Então, muitas vezes, a pessoa ela entra num padrão de ciclo vicioso porque ela não consegue sair daquele padrão de dor. Então, o marketing, por exemplo, se eu estou aqui falando do meu trabalho, falando daquilo que eu sei, é minha obrigação deixar claro o que eu posso ajudar o outro a resolver na vida dele ou não. E isso não é legal. Criar desejo, é saber, é falar daquilo que eu posso ajudar a resolver. Quando você fez o coaching comigo, eu falei, vem que eu vou te ajudar, certo? Eu tinha certeza que eu podia te ajudar.
E você ficou me olhando com cara de ué por uns dias até você absorver. E aí, a partir do momento que você foi se dando conta do seu potencial que estava ali, dormente, você deslanchou. Você foi, né, para as alturas. Você está aí no sucesso. Ah, muito Porque obrigado. você foi atrás, Deixa eu te né? perguntar, Então Sabina, é isso. a gente está falando aqui dos signos, dos arquétipos. A Sabina falou, ixi, nasci no signo errado, certeza. Não, é que você é Áries, você tem lua em Áries, Sabrina. Se não me falha a memória, você tem lua em Áries. Aí pronto. Tem um Áries na vida, a vida nunca vai ser morna. Graças a Deus. Eu assim, eu acho que Ares tem muitas coisas boas, muitas coisas boas. Tem algumas coisas que precisam atenção. O limite entre ser franco e grosso é pequeno e às vezes o Ares não sabe. É, ele vai um pouco além da fronteira, dependendo do quanto que ele está, né, ali na inflamação. Então, às vezes, numa convivência doméstica, onde a gente deixa todas as nossas, vamos dizer assim, as nossas etiquetas do lado, né? A gente não tem muita etiqueta dentro de casa, a gente é o que é dentro de casa, a gente está ali. Então, isso, na convivência, o ariano pode ser desafiador, por quê? Porque ele acaba sendo, muitas vezes, grosso, né? Agora, tem mapas e mapas, e a gente tem que aprender a lidar. Agora, se a gente tem um Ares, e todos nós temos Ares em algum lugar no mapa, a gente tem que usar a força desse guerreiro na nossa vida, e a gente vai usar na área que ele está. Então, eu provei no treinamento Astrologia Sem Fronteiras que as pessoas tinham os 12 signos, e elas se reconheceram nos 12 signos. Então, é uma questão só de harmonizar. Eu digo, né, Edu, o mapa astral é como uma grande sinfonia. Cada signo, cada planeta, cada casa tem um acorde. Acorde ou acorde? Eu nem sei como é que fala isso É direito. acorde mesmo. Acorde, né? E aí, a gente tem aqueles acordes harmônicos e tem os desarmônicos. E o maestro que tem que fazer somos nós. Maestro, nós somos os roteiristas, nós somos os músicos e nós somos os maestros. Tudo isso já foi feito, já aconteceu. E a gente tem a responsabilidade de harmonizar aqueles acordes que estão em sintonia, não estão em sintonia. Quando a gente faz isso, a gente melhora a música. E a música somos nós. Então, que a gente possa inspirar, que a gente possa ser boa música para as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Né? Que a gente possa ser inspiração. E aí vai de encontro com essa autenticidade do marketing, né? Eu passei normalmente, tenho uma história, encontrei uma solução para uma determinada situação. Eu acho que seria até egoísta da nossa parte se nós não compartilhássemos isso, né? Imagina, e por que você criou esse Genobanca? Porque você queria uma alternativa de marketing para advogados e você procurou em milhões de livros e não achou. Exato. E você foi atrás e criou a sua, lembra? Exato, é isso aí. Então, isso é não se conformar com as dificuldades. É criar oportunidades a partir dos desafios que a gente encontra. Então, é lógico que eu sei que não é todo mundo que tem vocação para aprender astrologia. Mas você usar a astrologia como autoconhecimento pelo método que eu criei é possível. É possível. Deixa eu te perguntar, então, já que você falou isso, como é que a gente consegue fazer essa correlação do seu arquétipo dominante da pessoa e com o mapa astral, o mapa astrológico, o mapa de nascimento? Eu não sei qual é o nome que você prefere. Mapa astral, mapa astrológico, mapa de nascimento, é tudo a mesma coisa. É tudo igual, é o mesmo, né? O mapa astrológico pode ser de qualquer coisa, pode ser de qualquer evento. Agora, o mapa astral de nascimento, você está dizendo que é o mapa astral de nascimento. Agora, o mapa astral pode ser o mapa astral de um evento, pode ser qualquer mapa astral, pode ser de um trânsito, mapa astral do ano, entendeu? Nunca tinha me dado conta disso. Não? Não, mas claro, a gente quer saber o do nosso nascimento porque é o da nossa vida. Mas normalmente qualquer fato pode ter um trânsito
de planetas que vão dar uma leitura em relação àquilo, né? E aí, E além do que, o mapa astral de nascimento, ele também se movimenta. Então, anualmente, a gente faz a avaliação das progressões desse mapa. Em que circunstâncias você está nesse momento daquele mapa? O que aquele mapa está trazendo agora para a sua vida? Então, são pautas que a gente vai vibrando e vai resolvendo. Então, a progressão é o que traz de dentro, né? São os movimentos internos. E os trânsitos são os movimentos externos. Então, quando a gente faz a sessão anual de tendências para 12 meses, a gente combina o mapa, a análise do mapa de nascimento, com a análise das progressões desse mapa de nascimento, com os trânsitos, com as lunações, e aí a gente tem os gatilhos, que são o trânsito de Marte, e a gente chega o quê? Nas tendências que você tem para viver durante aquele período. Como que a gente sabe? Tem que fazer uma sessão astrológica para definir não só o mapa, mas toda essa análise, estrutura, dinâmica de personalidade, definição de arquétipos, tendências para 12 meses, e a partir daí a pessoa pode caminhar sozinha ou ela pode contratar uma consultoria para fazer essa comunicação, esse branding dela, para que ela possa estabelecer a marca. Porque aí o branding é muita coisa, né? O branding, ele vai estar trazendo todas as possibilidades, até de comunicação visual, as cores que estão ligadas àquele arquétipo. Cada arquétipo tem uma paleta de cores que já foi pesquisada, estudada, tem um tipo de comunicação. Tem arquétipos que são mais leves, né? Foi muito interessante que na aula de Gêmeos, que foi a terceira aula do Astrologia Sem Fronteiras, o arquétipo que está ligado a Gêmeos é o bobo da corte, ou o sagaz. E o bobo da corte é aquele que tem que ficar distraindo o rei lá para não ser morto. Ele tem que manter aquela atenção toda. Então, tem essa característica de ser uma pessoa trazer leveza, trazer aquela coisa do divertimento, da sagacidade, né, daquele movimento. E eu tenho Gêmeos na 12 e na 1. Então, no dia, a gente vivencia o arquétipo. A gente entra dentro do arquétipo e eu, inclusive, me vesti, vamos assim dizer, daquele arquétipo em cada uma das aulas. Foi a melhor aula da minha vida. Como eu adorei vivenciar o bobo da corte. Gente, eu queria ser aquele arquétipo, porque, nossa, as coisas vinham na minha cabeça, porque como está conectado né, com o coletivo, com o inconsciente, vinham as coisas na minha cabeça, Eduardo. Eu falava e com brincadeiras, com piadas. Você me conhece, você sabe que eu não sou de piada. Mas eu fiz piada. Eu falei, gente, foi a aula mais divertida ever que eu já dei na minha vida. Foi muito, muito, muito legal. Porque você tem que vivenciar o arquétipo para sentir a força que ele tem. que bacana. Então, se você tem mais do que um curso, né? Uma experiência, né, Maria? É mais do que uma experiência mesmo. É um workshop. É um workshop transformacional. Que legal. Nós estamos... Puxa, passou voando essa hora. Deixa eu te perguntar, a última pergunta e depois eu quero que você dê sua mensagem final. Dentro de tudo que a gente falou, o que pode ajudar uma pessoa, ou no nosso caso do Enchendo a Banca, um advogado, a não desistir de empreender? Eita, essa é uma pergunta de $1 milhão. Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né, Eduardo? Como não desistir de empreender? Cara, se você não colocar a sua missão acima do seu ego, você desiste. Você tem que colocar a sua missão e você tem que saber que ela tem um propósito maior que você. Você tem que saber que o que você está fazendo não é sobre você, mas é sobre um legado, sobre uma transformação que você pode achar que ela é uma transformação pequena. Talvez você possa não dar o valor que você dá para você mesmo.
Mas você tem que entender que todos nós temos uma razão de ser nesse mundo, senão a gente não estaria aqui. E a nossa razão de ser é deixar esse mundo melhor, a partir da nossa existência. Então a gente tem que parar de fazer essa relação assim de ó dia, ó vida, ó azar, porque eu não dou certo na vida, porque nada dá certo para mim, porque eu não consigo pagar minhas contas, porque essa visão da mente presa na escassez, ela é uma grande armadilha na nossa vida, porque isso é o ego. Ele faz questão de nos lembrar da nossa culpa, do nosso medo, da nossa impotência o tempo todo. Então, se a nossa missão não estiver acima do patamar do ego, a gente desiste. Porque não é fácil fazer live no Instagram, não é fácil não ter reconhecimento das pessoas, não é fácil você não ter, muitas vezes, o dinheiro para pagar suas contas, porque nem sempre o retorno é imediato. Empreender leva tempo. Por que leva tempo? Porque cada um tem um potinho de talentos. Você vai brilhar no mundo de acordo com a sua essência. Por isso que fala que tem lugar para todo mundo no mundo. Tem. Mas se você não quiser brilhar a sua essência, se você não quiser fazer com que os seus talentos floresçam, para que você chegue lá, e o dinheiro é consequência disso. Então a gente tem que ter a abundância, a prosperidade, a confiança de que Deus é por nós. A fé é fundamental. Bom, eu sou guiada pela fé, né? Eu sou mulher de fé. Porque a fé não requer comprovação jurídica. A fé não requer nenhum livro. A fé simplesmente é. É a certeza de que você tem essa força. E aí, é o seguinte, cansou, ficou estressada com o Instagram, ficou estressada com a situação, descansa. Eu estou descansando nesse momento. Te falo que eu estou descansando nesse momento, porque o Astrologia Sem Fronteiras foram 4 meses de dedicação exclusiva, 13 dias de aulas diárias para poder fazer essa turma. Então eu fiquei bem cansada. Então agora eu estou descansando. A gente ia encerrar, ia pedir para você dar o recado final, mas veio uma pergunta que é bacana. O Panteístas aqui, ele está falando o seguinte. Você disse que gostou muito do arquétipo do bobo da corte, né? E ele perguntando aqui, se foi tão bom, por que então você não poderia usar esse arquétipo que não é seu? Não funciona. Porque você não sustenta um arquétipo que não é o da sua essência. Foi uma aula em que eu estava explicando sobre aquele arquétipo e eu só consegui vivenciá-lo porque eu tenho Gêmeos no ascendente. Então, o ascendente e a casa 12 estão conectados. É por ali que ele se manifesta na minha energia. Então, eu consegui vestir e vivenciar. Por quê? Porque eu tenho Gêmeos no ascendente e o ascendente são os papéis, são as identidades. Então, dá para fazer. E eu já percebi que muitas vezes dando aula, eu vivencio esse arquétipo, mas de uma maneira natural e espontânea. O meu arquétipo de essência, aquele que eu tenho que pautar a minha comunicação, é o mago. Porque é ele que eu falo naturalmente. E aquilo, a pessoa que está interagindo comigo, ela vai conseguir perceber sem eu falar nada. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava fazendo a formação de como as pessoas me percebiam. E digo, todas as palavras que as pessoas percebiam são palavras do arquétipo do mago. E eu estava querendo saber se eu era mesmo. Estava em dúvida. Eu estava querendo ser outro. Entendeu? Porque você tem medo da responsabilidade. Os arquétipos dos iconoclastas, que são identidades que querem deixar sua marca no mundo, que querem poder, que é o rebelde, o herói e o mago, eles são aqueles que realizam, que transformam o mundo. E dá muito medo. Então, um herói que não luta por uma causa é de dar dó. Porque ele está vivendo apático. E ele está deixando de cumprir a missão, porque o ego tomou conta. Uhum. Então, você não pode deixar o ego tomar conta. O rebelde, ele é aquele arquétipo incrível. Tatiana Marx, ela é rebelde. Ele não concorda com as coisas comuns, ele quer quebrar regras, ele quer quebrar paradigmas, ele quer
estourar a couraça. Só que, enquanto ele não aprende que ele tem que dominar o sistema para poder quebrar o sistema, ele fica um rebelde sem causa. Só atrapalhando, só sendo babaca, só fazendo as coisas para as pessoas se irritarem, aí ele fica lá amuado porque o menor abandonado que mora dentro dele floresce, e aí o mundo é ruim, entendeu? Então a gente tem que ter consciência que todo arquétipo, ele tem um arquétipo na sombra. E do mesmo jeito que a gente tem um signo e tem um signo na sombra. E eu consegui fazer essa viagem aí, essa coisa doida. Eu vou lá, estou em cima do mapa, o mapa parece assim, sabe aquele Mente Brilhante? Você assistiu aquele filme? Assisti. Então, aí começa a surgir, assim, né? É bem assim, bem louco. E é isso aí. Maria, queria que respondemos você deixasse... a pessoa lá? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria que você deixasse um recado final para os nossos live espectadores. Eu quero dizer para você que está querendo construir a sua marca. Está agradecendo, viu, inclusive, tá? Tá. Planteístas. Eu acho que é a Pamela, né? Acho que é a Pamela que falou comigo hoje à tarde. Eu quero dizer assim, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Se o Walt Disney tivesse desistido dos sonhos dele, nós não teríamos aquele lugar encantador e mágico que faz uma diferença tão grande para trazer o sonho, a alegria, o bem-estar, né? Eu me inspiro muito no Walt Disney, eu sempre gostei demais de Walt Disney. Para mim, ele sempre foi uma referência. Então, quando eu começo a ficar murcha, eu digo, mas eu sou um Walt Disney. Então, uma hora eu chego lá. Um outro arquétipo do mago é o Morpheus, do The One. Né? E eu acredito nas pessoas mais do que as pessoas acreditam nelas mesmas. Eu sinto isso de verdade. Então, quando vem um cliente para um processo comigo, eu quero ir lá naquele coração, naquela essência, e acordar, entendeu? Eu estou ali, estou sempre com a pílula azul e vermelha na mão para poder falar, vem, toma a vermelha, vem comigo, que eu vou te mostrar a verdade. Mas a verdade, muitas vezes, não é bonita, né? Você vê que está com o seu corpo todo espetado de agulhas, que os olhos doem, porque você nunca conseguiu enxergar. Eu faço sempre metáfora com Matrix, porque eu adoro, né? Então, quando o Neo entrou dentro da nave lá e ele dizia, mas meus olhos doem porque você não via antes. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter essa fé que nos motiva, que nos vai adiante e buscar as habilidades que faltam. Se está faltando alguma habilidade, vai buscar essa habilidade. Se está precisando de ajuda, vai buscar essa ajuda. Simplesmente não desista por achar que não vai dar conta, porque você vai estar sendo arrogante. Porque a pior arrogância que a gente pode ter é aquela de não valorizar os talentos e os dons que Deus nos deu. Então, nós trazemos todos esse potencial e é arrogância achar que a gente não dá conta. Né? Então, é isso. Que legal. Melhor recado possível. Adorou. Maria, sensacional. Quero te agradecer mais uma vez. Agora todo mundo, eu falo tanto da minha coach, todo mundo já sabe quem é a minha coach. E já sabe por que ela me ajudou nessa minha transformação, por que eu quero ajudar a advocacia. Honestamente, eu acredito que através de uma transformação da advocacia como um todo, a gente consiga transformar o Brasil. Quem sabe até o mundo inteiro. Então eu vou levantar essa bandeira sempre, porque estamos precisando de um choque de valores, né? E honestamente acho que os advogados e quem está no meio jurídico tem esse poder de influência para que a gente possa resgatar isso. E uma coisa que precisa levar em conta, vocês estão muito assediados pelo ego o tempo todo, porque o trabalho de vocês é julgar. O trabalho de vocês é analisar um processo, é dizer quem está certo e quem está errado. Nossa, o ego deita e rola com isso. O ego deita e rola. Então, essa empáfia, né, que todo advogado
acaba estando dentro de um arquétipo que o advogado acaba sendo, né, cheio de si. Por quê? Porque, na verdade, é a mesma coisa, né? É o arquiteto da Matrix. Ele está ali e ele pode ser pego pelo ego. E aí a humildade, a consciência, essa certeza de que não é você que está julgando, você está ali sendo um canal, ouvir a intuição, aprender, treinar, reconhecer, né? Porque quando você está sendo muito manda-chuva é porque você não está sentindo que você tem poder nenhum. Aí você tem que dar burro na mesma mesmo para ver se as pessoas acreditam que você tem alguma autoridade, mas não tem autoridade interna. E é isso. Então, qualquer profissão que tenha poder, tem ali o ego 24/7. Rondando, né? Minha amiga, sensacional, muitíssimo, muito Obrigada. agradecido por você ter aceito o meu convite. Nesse período de descanso aí que você vai descansar um pouco para recarregar as energias, né? Eu quero agradecer imensamente você, a todos os que estiveram aqui conosco, fazendo perguntas, interagindo, foi muito bom. Uma excelente semana para você, minha amiga, uma excelente semana para todos aí. Depois eu vou pegar lá para poder Um forte abraço. compartilhar nos meus stories. A live vai ficar salva, mas se você quiser, é só me pedir que a gente te manda também, tá tudo bem. Eu ponho no meu IGTV também, que aí as pessoas também podem ter acesso. Tchau, minha amiga. Obrigada, beijo. Obrigado. Excelente Beijo, semana para todos. Valeu. Tchau.